Shalom, shalom, boa tarde, povo lindo e abençoado, assim somos. Mais uma tarde que Deus preparou para nós meditarmos na palavra. E hoje vamos falar de frequência do céu aqui na terra. É onde vamos encontrar esta frequência. Essa frequência nós encontramos no Pai Nosso, né? Quando fala de Pai Nosso, fala de família, né? Pai soa o quê? Algo familiar, ou seja, em família, né? Que nessa tarde, né, Deus possa falar no teu coração, que o cosmo, o universo, né, aquilo que você intitula, né, possa estar trazendo um esclarecimento, eu digo diferente, né? Eu falo assim, o Pai Nosso, né, que Deus traz, né, para os seus discípulos. Então, quem são esses discípulos? Esses discípulos são eu e são você. E sempre, né, que o Pai quer falar conosco, né, e que nós quisermos falar com Ele está disponível para nos ouvirmos. Muitas vezes nós falamos, né, nós verbalizamos as palavras sem o sentir, né? Nas lives passadas aí vocês viram que a gente falou sobre esse sentir. E o que é esse sentir? Pensamento, sentimento, vibração e frequência. Então hoje, né, nós vamos juntar tudo isso, nosso sentimento, nossos pensamentos, a nossa vibração, para estabelecer essa frequência de céu na terra, né? Porque eu sempre digo, o céu, ele é aqui, ele é agora. Ele é uma sintonia de rádio. Imagina em termos de rádio, né? Você vai pegar aí o rádio e vai sintonizar o som ali, a música, enfim, tudo que você quer ouvir. Então, você estabelece a tua frequência daquilo que você quer, né, estar ouvindo. Como que você vai estabelecer isso? Pensando, sentindo, vibrando. Ou seja, eu pensei que eu quero ouvir tal frequência, tal música, né? Então, eu vou fazer o quê? Esse pensamento, ele vem movido de um sentimento, que vem movido de uma ação. E aí, então, vem a concretização daquilo que eu decidi ouvir. Então, por isso que eu digo, céu é um estado de consciência, é um estado de frequência, que nós podemos frequenciar isso em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer dado da história, né? A gente tem muito hábito de achar, ou melhor, de pensar, né? Eu falo achar é algo muito pequeno, né? Então, nós temos que entender, né, que achar todo mundo acha, mas pensar, essa é uma chave forte, né? Pensar com sabedoria. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, seja bem-vinda para você que está entrando por aí. Que essa tarde seja uma tarde de grande proveito para nós. E eu creio que assim será. Então, assim, quando nós aprendemos a pensar, né, pensamentos, mais de 60 mil pensamentos no dia. Mas esse pensar com desejo de realização. Pensamento movido de sentimento. Pensamento movido de sentimento, 10%. Né? Aqui tem uma chave muito poderosa que poucas pessoas sabem e hoje você vai entender por que eu sempre falo lá no despertar, né? Eu sempre falo assim, gente, é pensamento, sentimento, né? É frequência, vibração, meditação, respiração e alimentação. Olha só, pensamento, sentimento, 10%, tá? Os outros 90%, que é onde se estabelece a vibração, cardíaco é distribuição da energia, tá? Ele é o centro que recebe e distribui essa energia do cardíaco para cima e do cardíaco para baixo, tá? E aonde que nós vamos materializar? No nosso segundo chakra. Ali é que está a chave da materialização, aonde eu magnetizo
e trago para o meu campo aquilo que eu estou desejando. Então, o meu querer, o meu criar e o meu visualizar, eles andam junto. Então, o meu sentir, divino masculino, divino feminino, nosso cardíaco, centro da distribuição desse meu querer, do meu visualizar, do meu criar. Vai distribuir para onde? Para o meu ventre profético, que a gente chama, né? Então, a gente vai colocar quem aqui em ação? O nosso segundo chakra, que vai vibrar, vai enviar essas ondas e vai trazer para nós aquilo que nós estamos desejando. E aí, o que acontece? Aí nós vamos usar o nosso terceiro chakra para realizar e o nosso quinto para verbalizar, porque o verbo se faz carne, o verbo se torna realidade. Então, a partir do momento que eu desejo algo, criei esse algo, magnetizei esse algo para mim, então eu vou atrás de quê? De realizar. Então, eu já tenho as condições, tudo que eu preciso. Vamos pensar em termos de construção. Eu vou construir algo. Então, eu vou imaginar, eu quero assim, assim, assim. Eu crio no meu campo mental, dos meus pensamentos, eu visualizo com o meu terceiro olho aquilo que eu quero. Então, eu já fiz toda essa arquitetura do que eu queria. Quando eu falo isso, não tem como não lembrar da criação do mundo, onde a Terra era sem forma e vazia, né? Deus começa a criar, né? O universo se movimenta e começa a fazer essa criação. Então, tudo é criado primeiro através de um querer no teu campo mental. Aí depois, o que vai acontecer? Vamos entrar com o nosso coração, no sentir aquilo que nós queremos, como se já fosse nosso. Nós enviamos, então, ali para magnetizar isso. Como vai ser atraído isso? Eu sempre falo, primeiro cria o como é com Deus. Deixa o como com Deus, deixa o como que vai acontecer com o universo. Mas você tem que saber o que você quer, você tem que agir. Então, você fazendo esse processo, agora o universo, Deus, ele vai trazer para você a oportunidade. Ele vai trazer para você aquilo que você está pedindo. Como que vai ser? Em forma de sinais, em forma de pessoas, em formas de códigos, de números. E aí, o que acontece? Você faz essa leitura e você sabe que é o momento de agir. E como você age? Então, agora eu estou construindo. Eu vou querer construir, sei lá, uma varanda, eu vou construir uma casa, algo que você queira construir. Então, você quer, você cria, você monta na tua cabeça o espaço como vai ser, você já visualiza ele. Agora, você vai trazer quem? Vai trazer a pessoa que vai te construir isso, vai magnetizar. Vem essa pessoa e você vai explicar para ela. Laríngeo, né? Eu vou ativar na fala. Eu quero assim, assim, assim. Vamos fazer dessa forma. E aí você entra o quê? No estado da realização daquilo. Mas o que acontece? Dentro disso, nós vamos fazer o quê? Pensar, sentir, vibrar e atrair, frequenciar isso. Então, assim, agora eu já estou com minha obra em construção, eu já estou no campo da realização. Para todas as coisas, o processo sempre será o mesmo. Sempre será o mesmo. E aí, o porquê, Rosane, do Pai Nosso? Nas lives anteriores, se você for aí no canal do YouTube, provavelmente alguma coisa ainda tem aí no Facebook, mas se você não é inscrito aí no meu canal do YouTube, se inscreve lá. O que acontece? Você vai encontrar nós falando outro momento do eu sou. O que é esse eu sou? Hoje eu pergunto para você que me assiste, quem você é, além do teu nome? Qual que é a tua identidade? Né? E dentro do Pai Nosso, que eu vou trazer hoje, você vai encontrar códigos que talvez você nem ouviu ainda sobre isso, ou talvez já tenha ouvido. Mas você vai entender que quando é Pai Nosso, é coletivo. O Pai não é só meu, o Pai não é só teu, o Pai não é da religião tal, o Pai não é da casa tal, da cidade tal. O Pai é nosso. Todos nós viemos dele. Todos nós fomos formados nele. Então, assim,
Estamos aí, né, as redes sociais falando muito aí do eclipse, né? No eclipse poderoso que a gente teve aí, né? Então vamos imaginar que o Pai, o Sol, né? Só uma suposição. Então o Pai, o todo, um Sol. E eu e você somos raios desse Sol. Nós fizemos parte desse Sol, nós fizemos parte desse Pai, né? Porque ele diz assim, criai-vos eles imagem e semelhança de quem? Imagem e semelhança de quem nos criou. Eu e você somos imagem e semelhança de Cristo. Lógico que fisicamente você tem as características da tua família, ali na genética de onde você nasceu, mas em espírito, em essência, nós viemos do mesmo Pai. E o processo da manifestação das coisas, eu sempre falo, Bíblia não é religião, Bíblia é manual de vida. Como nós temos que viver nessa dimensão, né? Eu vou usar a palavra o grande mal, tá? No que sentido? Que muitos pegaram esse manual de vida e fizeram dele um cativeiro, né? Cada um com as suas crenças, cada um da maneira que eles achavam melhor de usar e da vez trazer liberdade para mim e para você, foram nos aprisionando. A Bíblia ela é cheia de códigos espirituais, né? E se nós pegarmos ela e usarmos como um guia aqui na Terra, para como nós temos que nos movimentar, automaticamente ela vai nos fazer retornar para a casa do Pai. Sabe aquela história do filho pródigo perdido? Então, aí nós voltamos para lá. Porém, com as manipulações do sistema que houve dentro da Bíblia, muitos estão ainda perdidos. Por quê? Porque o sistema manipula dizendo que é de tal forma, você não é livre no espírito. Você não pode fazer o que você quer, você tem que fazer conforme a denominação A, o sistema B, ele quer que você crie. A mesma coisa a nossa alimentação. Por que eu falo? Meditação, respiração e alimentação. Pensamento, sentimento é um percentual daquilo que nós vamos manifestar. 90% tem a ver com o nosso intestino. E aqui, pasme, porque a Bíblia fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Você é a casa aonde ele habita. Só que, se você não respira... Gente, vocês pegam... o que eu vou passar hoje, assim, a respiração, a nossa respiração, ela nos coloca de volta automaticamente ao centro, ou seja, na vontade de Deus. Porque quando ele nos criou, o que ele fez? Ele soprou. Então, toda vez que você respirar com consciência e tem a forma correta de respirar, você vai trazer de volta para você a consciência do Cristo. Você está respirando Deus. Olha que lindo. Quantas vezes você respirou hoje durante o dia? Quantas vezes você respirou Deus para dentro de você? E você nem se deu conta. Quando nós respiramos com consciência, respiração diafragmática, é por isso que eu falo, mental é um percentual. Agora o nosso ventre, respiração consciente que traz de volta a vida e vida em abundância, ela é diferente. Aí meditação, respiração, alimentação. Aí eu te pergunto, como é que anda a tua alimentação? Na própria Bíblia vai falar sobre a nossa alimentação, né? Como nós temos nos alimentado, né? Palavra profética que eu libere, você sempre vai me ver falando, não há enfermos e nem pobres entre nós. Por quê? Enquanto nós se sentirmos enfermos e pobres é um estado de consciência. A partir do momento que você muda o teu estado de consciência, você vai se tornar saudável e rico. Sim. E esse estado de consciência, primeiramente, você tem que tomar consciência e depois mudar os hábitos. Quando nós mudamos os nossos hábitos, né, dos nossos investimentos, mudamos os nossos hábitos de alimentação, mudamos o nosso hábito de respirar, nós trazemos o reino do céu aqui para a terra. Nós trazemos essa frequência para a terra. O Pai é nosso. Nós somos família.
Eu e você somos família. Somos, né, criados pelo mesmo Pai, formados pelo mesmo Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nome é identidade. Lembra que eu falei quem é você? Qual que é a tua identidade? Muitos de nós não sabemos nem a nossa identidade, nem quem nós somos. E aí vai a resposta, você e eu somos filhos. Quem você é? Filho de Deus. Quem você é? Filha de Deus. Imagem e semelhança do meu Pai. Assim como Ele criou, eu também co-crio as realidades dele. E Ele disse que Ele nos mandou aqui para comer o melhor dessa terra. Filho e filha de Deus, identidade, ó, o Pai Nosso se revelando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino está dentro de vós. O reino, ele não está do lado de fora. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Quando nós frequenciarmos esse reino, nós teremos frequência de céu na terra. Olha a diferença de nós orarmos o Pai Nosso com consciência. O Pai Nosso com consciência. Toda a oração do Pai Nosso, se você fizer ela com consciência, você vai ver a revelação, você vai ver a transformação desse código espiritual em realidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí as pessoas dizem que o reino é depois da morte. Entrar no reino é depois que sai desse corpo. Tá, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É para quando? Todo o Pai Nosso é para hoje. É para agora. O reino de Deus é para hoje. O reino de Deus é para agora. Esse negócio de estabelecer tempo foi o sistema quem criou. E a gente sabe que ele está, eu digo assim, as barreiras que nos separavam, o véu que nos separavam, elas já não estão mais nos separando. E o tempo está sendo só algo assim, humanamente falando, para cumprir horário, né, de trabalho, o horário de dormir. Nessa dimensão nós temos disso. Mas no espírito não existe isso, né? Nós somos seres eternos. Então, quando fala de pão, né? Na casa do pão, fala de pão hoje. Então, é para hoje. Viva o hoje. O amanhã, né? A Deus ele pertence. Ah, então eu não posso fazer planos? Deve. Você deve fazer plano. Ontem na live de sexta-feira, acho que foi que eu falei sobre isso. Nós devemos fazer plano. Nós devemos organizar a nossa vida. Porque Deus ama a organização. Então, se nós somos seres organizados, o que vai acontecer? Eu sempre falo, quem agradece, o céu desce. Quem reclama, repete 2 vezes da mesma coisa. Então, a organização da minha vida financeira, da minha vida física, da minha vida casa, o universo, Deus, ele vai entender que nós gostamos daquilo. Como que está a tua vida hoje? Como que está a tua vida hoje? Aí você vai, Rosane, tá um caos. Não, Rosane, tá uma bênção. Indiferente como você está enxergando a sua vida hoje, eu te convido a refletir sobre ela. Por quê? Porque se você me responder que está um caos, eu te pergunto aonde foi que o caos se estabeleceu, no que e por quê. E aí você vai entender que o universo vai te trazer mais disso que você está movimentando, né? Então, quando nós entendemos que o Pai é nosso, que nós somos família, que o pão é para hoje, não é para amanhã, que o poder, a honra, a glória, né, do reino dele está dentro de nós, nós vemos que nós somos uma potência aqui na Terra. Eu sempre falo para as pessoas que me cercam, eu sempre falo para os meus filhos e minha família, você é uma potência aqui na Terra.
A hora que você descobrir a potência que você é aqui na Terra, entende? Você vai ver como você pode co-criar tudo e qualquer coisa que você desejar. Mas eu sempre vou recomendar, crie tudo o que você for criar alinhado com a vontade de Deus, que ela é boa, santa, perfeita e agradável. Então, o Pai Nosso de hoje, que eu vou te trazer, abra tua mente e entenda ele. Entenda ele que você vai, a partir de hoje, entender esse ser poderoso que você é. Deus não te mandou aqui para comer bolotas de porco que nem o filho pródigo. Ele estava distante da realidade que Deus tinha criado para ele. E ainda acrescento, um pouco pior do que o filho pródigo, eu penso que era o filho que estava na casa do pai, só não sabia, né? O filho pródigo sabia onde estava e se distanciou. O que ficou na casa não sabia nem aonde ele estava perdido dentro da própria casa. Então, talvez aí dentro de você, você não tenha se distanciado, mas está bagunçado. Então, é necessário colocar as coisas no lugar. E aí, então, no nosso Pai Nosso de hoje, nós vamos entender assim, ó, né? O Pai Nosso do Eu Sou, por Jesus o Cristo, para os seus discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o divino feminino, tá? Aqui você vai colocar o seu decreto, né? Aqui você vai fazer o seu pedido, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. A todos eu dou hoje o pão de cada dia. Eu perdoo neste dia toda a vida. Eu sou também o perdão que ela me estende. Eu afasto todo homem das tentações. Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o reino. Eu sou o poder, eu sou a glória de Deus em manifestação eterna e imortal. Tudo isso eu sou. Olha quem você é. Você é o próprio Cristo, a glória dele manifestada aqui na terra. É um pequeno fractal de Cristo, é uma pequena porção dele. Existe um universo inteiro dentro de você, de uma forma, vou dizer reduzida, se é que cabe esta palavra. Porém, você pode manifestar todas essas coisas. Você é imagem e semelhança de Deus. Vós sois deuses, o próprio Cristo falou isso. Então, quando ele nos fala, né? Você está sendo a vontade de Deus cumprida aqui na terra. Deus, o universo, ele não cabe dentro de mim e dentro de você. Para Deus poder experienciar uma experiência aqui nessa dimensão chamada Terra, ele criou eu e ele criou você. E aí ele pôs uma fração dele dentro de mim e uma fração dele dentro de você. Toda vez agora que você olhar por um outro ser humano, você vai entender que ali é a glória, é o reino e é o poder de Deus sendo manifestado aqui na terra. Nossa, Rosane, mas tem seres que não tem como você acreditar que é isso. Ele é. Só que ele está negativado, né? Ele perdeu a sua luz original. Na verdade, não perdeu. É uma centelha que a pessoa tem ali dentro dela. Que os guardiões, né? Tem guardiões específicos, ficam guardando essa centelha para que ela não se apague. E aí entra aquela questão dos sacerdotes, né? Que é para manter acesa
né, acesa essa chama aí, né, a chama trina no nosso coração. Essa é a função dos chamados sacerdotes, né? Mas o responsável em manter essa chama acesa é eu e você. Só que quando nos perdemos, né, dentro aí do sistema do mundo, né, o que vai acontecer? Essa chama, o sistema, ele sufoca. Eu vou usar essa palavra, ele sufoca essa chama. E você foi criado com um padrão comportamental repetitivo da tua família, da sociedade onde você foi engajado e dos lugares que você frequenta, tá? Isso é cientificamente já comprovado. Então, por que esse eu sou, ele não vem para fora? Por que esse eu sou não é manifestado aqui? Porque o sistema, né? Eu digo assim, o sistema anticristo, né? Ele criou maneira de burlar, né? Essa luz, essa chama, quer dizer o quê? Fazendo com que você tenha outros tipos de pensamentos. Então, todo pensamento, ele é uma semente, né? Esse pensamento, se você rega com sentimento e joga lá no teu segundo chakra, né? No campo da manifestação, o que vai acontecer? Ele é onde vai germinar. E você vai enviar para o universo aquela mensagem, você vai enviar para Deus, é automático isso você faz. Você nem percebe, porque nós temos 3 mentes, mente consciente, subconsciente e mente superior. Então, o que acontece? Está tudo no teu subconsciente, as pessoas chamam de memória acástica. Lá dentro do teu subconsciente está todas essas informações, né, das tuas vivências. E o que nós precisamos? Nós precisamos ir em cada uma dessas memórias e ressignificar ela. Como nós vamos ressignificar? Tem jeito? Tem. Né? Eu ressignifiquei muitas e ainda estou ressignificando, porque eu sempre digo, a Deus e o universo, Pai, eu estou aberta a aprender mais. Porque esse é o código de quem quer se libertar das amarras daquilo que é falso. Porque em outro momento, quando o Pai me mostrou um caminho, eu via ele como se ele estivesse fazendo um trilho de trem. Para mim era isso, e em espírito eu acessei isso, e como se eu tivesse encostado em nuvens, e aí eu falava, Pai, o que o Senhor está fazendo? Ele disse, o novo e vivo caminho. Aí eu disse, um novo e vivo caminho? Ele disse, sim. Eu disse, e os outros caminhos? Ele disse, não tem outro caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. O sistema, ele já perdeu a força. Né? Ele já caiu no mundo espiritual. Agora só falta concretizar essa queda, digo assim, no mundo físico. Aí você tem que transmutar essas energias, essas memórias que eu estava falando, para quê? Para que você venha entrar por esse caminho que tem vida, né? Porque se o caminho que você está trilhando não tem vida, vida em abundância, eu não vou dizer que você está errado, né? O GPS vai dizer assim, recalculando rota, né? Errou o caminho, ele vai dizer recalculando rota. Então eu digo assim, dá uma recalculada na tua rota. Por que você está vivendo isso? Qual é o padrão comportamental repetitivo que eu estou honrando? Por que eu estou fazendo isso, né? Se eu sou o reino de Deus manifestado aqui na Terra, se eu sou o perdão, né? Se eu sou o pão, se eu estou aqui, né, mostrando esse caminho, primeiro eu aponto esse caminho para mim, né, endireito ali o meu caminho, volto para minha rota, né, encontro esse caminho que é verdade e vida, né, e vida em abundância, eu volto a falar e repetir. Então o que eu faço? Eu sou o céu aqui na terra, frequência, eu frequenciei. Agora, tem gente que está vivendo um inferno aqui na Terra, regiões inferiores. Por quê? É a tua frequência, a tua vibração está enviando esse código. E é por isso que você está vivendo a vida que você está vivendo. Quando você mudar os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vibração, você vai estabelecer uma nova frequência. Jesus, o tempo inteiro que ele falou na Bíblia, ele estava falando de frequência. De frequência. E a chave maior é nesse Pai Nosso. Por quê?
é céu na terra. Quem tem que decidir se você quer viver o céu ou o inferno é você. Né? Ah, Rosane, mas isso é difícil de entender. Não é difícil de entender. É porque talvez você nunca viu falar, né? E vamos lá. Então, assim, se tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu vibro, eu atraio, eu pergunto para você qual o padrão comportamental que você está repetindo da tua família. Qual o padrão comportamental que você está repetindo da sociedade? Que você foi ensinado que tem que viver assim. Sabe quando algumas coisas confrontam dentro de nós? Você vai assim, você vai fazer, vou seguir isso aqui, mas aqui dentro de mim tá dizendo uma coisa diferente, e aí você vai sufocando isso. Você vai sufocando, essa é a chama que eu tô falando. Aí da vez você trazer, atear lenha sobre essa chama para que venha para fora o reino de Deus, você sufoca o reino ali dentro de você. E aí não tem como você comer o melhor da terra, não tem como você viver céu na terra. Você vai viver em regiões infernais, de enfermidades, de escassez, tristeza, e assim por diante vai indo. Mas Rosane, como é que eu vou mudar isso? Mudando os teus pensamentos, mudando os teus sentimentos, mudando a tua vibração. É simples, mas ao mesmo tempo não é. Por quê? Nós temos que ir lá no nosso subconsciente, entender esses padrões que nós estamos repetindo. Ah, eu tenho 20 anos, são 20 anos repetindo esse padrão. Eu tenho 40 anos, são 40 anos. Não, Rosane, eu tenho 70 anos, são 70 anos. O próprio Cristo passou 3 anos e meio falando isso com os discípulos. E lá no finalzinho, perto da crucificação, você vai ver que um dos discípulos dele cortou a orelha de um soldado. Ele não tinha entendido ainda o propósito, nem a missão. Só que o mesmo, quando ele entende a missão, né? Quando Jesus volta, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Que todos foram cheios do Espírito Santo, volta à presença do divino feminino lá. O que acontece? Esse mesmo homem, uma pregação, em uma frequência que ele estabeleceu, ele trouxe de volta para o caminho da verdade mais de 3.000 almas. O que está perdido aí dentro de você é a tua alma. Né? Ela que se perdeu nesse emaranhado de informações que foi lhe passado. Né? E hoje aqui eu te deixo o convite, vem fazer parte da escola Despertar das Águias, que nós vamos sair dessa frequência, você vai sair desse lugar, né? E vai passar a viver céu aqui na Terra. Então, para você que ouviu essa live, depois você volta, ouça ela de novo. Se você quiser anotar aí o Pai Nosso, né? Você volta na live, ouve o Pai Nosso. Quer deixar o comentário aí abaixo da live? Pode deixar. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve no meu canal também, né? A gente também posta os vídeos lá. Compartilhe com alguém, né, que você deseja. E nessa tarde, fica com esse Pai Nosso do Eu Sou. Você é uma potência. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. E quando você pegar esse código, ninguém mais te segura. Use todas as coisas para o bem de todos, lembrando porque nós somos uma família. O Pai, ele é nosso e ele quer o meu bem, ele quer o teu bem. Né? Então, assim, quando nós orarmos esse Pai Nosso que eu ensinei aqui hoje, você vai ver as coisas na tua vida mudar completamente. Assim como mudou na minha vida, vai mudar na tua. A mudança primeiro começa na mente. Nós primeiro vamos começar a nossa mudança na nossa mente. Mas lembrando, a mente é só um percentual daquilo que nós precisamos fazer. Então, que nessa tarde, Deus, os anjos, o universo, o cosmos, aquilo que você quer intitular o nome, eu sempre vou chamar de Deus, tá? O universo, ele responde a nossas vibrações. Então, o que acontece?
Então, nessa tarde, você retome a live, assista de novo, que os anjos venham falar com você, que Deus venha falar com você, que o universo venha falar com você, que você possa pegar esse Pai Nosso e fazer dele um Pai Nosso com consciência, tá? Não aquilo que a gente falou lá na live, no início da live, né? Fazer algo automático, né? Nós estamos numa época das coisas ser muito automática. Então, o que vai acontecer? Você se concentra, né? Meditação é o quê? Ficar concentrado no que você está falando. Respire profundamente. Entenda qual é o seu pedido que você vai fazer naquele momento. E aí você recita esse Pai Nosso. Porque você vai ativar novos caminhos neurais. E quando você entender onde estão os 12 apóstolos, né? Quando você entender aquela parte que fala, não deixe ninguém tomar a tua coroa, né? Você vai ver que muita coisa foi escondida de nós por muitos anos. Mas chegou o grande dia, né? Chegou o tempo onde todas eu vou dizer as mentiras, né? Tudo aquilo que não vem do caminho da verdade, que nos leva à vida, vai ser desfeito, né? Não só nos ambientes espirituais, mas aqui nessa dimensão também. Então, que nessa tarde você fique com essa verdade, né? Que você eu sou, em manifestação aqui nessa dimensão. Beijo no teu coração, gratidão por esse momento de você estar aqui. Que Deus, os anjos, lhe abençoe. Deixo ativado aqui a frequência dos anjos para que quando você vier ouvir essa live novamente, eles possam lhe trazer esclarecimento. E assim como eu começo, eu termino a live dizendo Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Excelente final de tarde e nos vemos na semana em uma próxima live.